É isso aí. Gente, eu estou aqui com o Pandeiro Repique Duo, esse grupo maravilhoso, formado pelo Bernardo Aguiar no pandeiro e o Gabriel Policarpo no repique. Prazeraço ter vocês aqui. Valeu, obrigado, gente. Pô, prazer é nosso. Que delícia esse som, muito cara. Bom, tá muito bom. Adorei. Maravilhoso. Temos Tá que fazer mais vezes, pelo amor de Deus, né? Sem ensaio, né? É, sim, pô, chegou aí, né? Bacana demais. Assim, Bernardo, me conta um pouco assim, da tua formação, da tua história. Assim, por que você resolveu trabalhar com música, trabalhar com, né, e com um pandeiro? Né? Por quê? Como é que foi essa história? Eu vi uma escola de samba no interior do Rio de Janeiro, cidade até da Dercy Gonçalves, Santa Maria Madalena. Nunca tinha visto. Conheço. Hoje está mais real, mais comum de ver escola de samba, né? Mas nos anos 90 não tinha tantos blocos, esse negócio do carnaval não estava tão assim, claro, sempre existiu, mas não era uma coisa como está hoje. E aí eu com 8 anos, 9 anos, vi uma escola de samba e fiquei louco. Era uma escola de samba ou Uma um escola de bloco samba, de rua? uma escola de samba de lá. Lá do tem interior. interior, típico, né? Azul e branco contra vermelho e branco, era isso. Aí eu vi lá a escola, eu vi aquele monte de instrumentos, fiquei assim, ó. Aí tinha umas baquetas no chão, assim, que os ritmistas iam quebrando as baquetas, eu peguei a baqueta, latinha e fui atrás, né? Esse foi o meu começo, que eu fiquei muito interessado, né? Minha mãe viu aquele interesse também, é muito legal de ter os pais que incentivam, né? Isso também ajudou muito. Isso é fundamental. Minha mãe comprou um tamborim. Eu tenho pais separados, né? Desde essa época. O meu pai, que é um fulião, assim, que volta e meia sai aqui no Sovaco do Cristo e tal, já me aplicou o Sovaco do Cristo, né? Levou, e aí eu cheguei na bateria do Santa Marta, que é a bateria do Sovaco do Cristo, a galera me acolheu super bem, assim, eu tinha 10 anos nessa época, com 9 anos, 10 anos, e aí eles me acolheram, e aí eu comecei a frequentar a bateria do Santa Marta e tal, e aí de lá, uma grande figura chamada Mário Lira, que é até pai do Eduardo Lira, que foi percussionista dos Paralamas durante muito tempo, ele falou, tá tendo uma galera lá
fazendo uma orquestra de pandeiros, e eram ex-alunos do Suzano, essa orquestra de pandeiro, chamada Pandemônio. E engraçada a história também é que meu pai, ele não tocava nada. Meu pai comprou o tamborim para me acompanhar, ao contrário, né? Geralmente, então, para não deixar aquela criança lá sozinha, né, na confusão, ele comprou um tamborim também. Então, aí meu pai falou com o Mário Lira, né? Pô, mas a gente não sabe tocar pandeiro. Aí o Mário Lira, não, chega lá, leva o moleque, não sei o quê. Eu não sabia mesmo tocar no pandeiro. E engraçado também que o Suzano já conhecia meus pais de longa data também, daquela galera. O Suzano era o mascote da galera, né? Ele era o mais novo, tinha tipo 9 anos a 10 anos a menos, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele me viu também e também já tinha essa familiaridade, né? Suzano é um grande mestre, muito generoso, e desde então, que a gente se encontrou nos anos 97, por aí, 1997, ele sempre mostrou o caminho também, sempre... Dá para ouvir no seu som, principalmente no começo, eu lembro quando eu te vi tocar, as primeiras vezes que eu te vi tocar, e já fiquei super impressionado, falei, porra, moleque tocando pampa, que é esse cara? Ali você tinha uma influência muito forte, tinha uma mão do Suzano, assim, muito né, clara, né? Hoje você está descolando cada vez mais, né? Fazendo uma onda com a tua assinatura muito forte. Mas ele vem dali, né? Vem pouco. Porque o Suzano, o pandeiro brasileiro, ele é dividido antes e depois do Marco Suzano. Por quê? Porque o pandeiro brasileiro, que é um instrumento muito tradicional aqui do Brasil, que ia estar presente em capoeira, em choro, em partido alto, em frevo, por aí vai, sempre foi um instrumento regional, ligado à regionalidade. O Suzano pegou isso e deu uma outra dimensão. Transportou para o... Virou um instrumento de síntese de ideias, assim como a guitarra como o violão, como o piano entendeu? Bateria. Bateria, o que é uma síntese de ideias, vem do jazz, né? Eram instrumentos separados, um cara tocava caixa, outro tocava bumbo. Pô, mesmo no samba também. Exatamente. Né? O que é o bateria? Toca uma coisa, o que é a bateria hoje? Essa bateria mesmo, que vem do jazz, o que ela é hoje? Toca rock and roll, toca hardcore, toca música africana, toca de tudo, é um instrumento de síntese de ideias, assim como o piano. Eu acho que o pandeiro está indo para o mesmo caminho. E foi o Suzano que deu o pontapé inicial, com sacadas geniais de técnica, de começar por cima e afinar de outra maneira. Hoje a gente tem um instrumento que é uma síntese de ideias e está aí para ser usado, para cada um usar da sua maneira, né? Bacana. E você, Gabriel, como é que é a tua história? Você vem de onde? Como é que você começou a tocar? A gente tem história um pouco parecida também, por essa coisa do carnaval. Eu sempre gostei de experimentar som, assim. Minha mãe fala quando eu era pequeno, eu gostava de pegar balde, aí colocava uma toalha em cima, aí outro balde colocava 2 toalhas em cima para mudar o som e ficar batucando desde guri mesmo, 5, 6 anos. Aí sempre gostei de carnaval também. Minha mãe sempre me levou pra rua, assim, com meu pai, pra brincar o carnaval, né? Aí ia fantasiado. Aí até vinha uma batucada na rua. Quando via a batucada, tirava a máscara, tirava o perro e ia pra dentro. E queria tocar também. Isso com 9 anos. Tinha pra 8, 9 anos. Aí minha família sempre viajava também pra Rio das Ostras. E lá tinha um bloco que meus primos tocavam, meu pai... meu irmão tocava, todo mundo tocava. E eu fazia parte desse bloco. Tocando tamborim, tocando repique. Mas aí quando eu vi o cara tocando repique, fazendo o solo, puxando a bateria, fazendo a paradinha, eu falei, caramba, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser solista. Eu quero ser solista. Aí passou esse carnaval, assim, eu criança, né, sei lá, que tinha 10, 11 anos. Aí eu ganhei um repique de um amigo do meu pai falando, porque eu toquei repique aí. Ele até faleceu. Aí me deu o repique de presente. Aí eu fiquei tocando em casa e esperava sempre o carnaval para tocar. Aí até um dia o pessoal, pô, mas tu leva jeito, toca bem, tem que ir pra escola de samba. O repique tá na escola de samba, tem que entrar numa escola de samba. Aí eu fui pra Viradouro. Aí chegando na Viradouro eu cheguei junto com o Cissa, que é meu mestre. Isso foi em 98, tinha 14 anos. Aí chegando lá e tinha um magrelo assim, afinando surdo, sem camisa. Falei, amigo, quem é o Cissa aí? Ele falou, sou eu mesmo. Falei, pô, queria fazer um teste, queria entrar na bateria. Aí ele falou, fica à vontade. Aí entrei, aí comecei escola de samba, aí com 15 anos era o primeiro repique. Aí parte assim da adolescência mesmo, da juventude, foi dedicada a isso, assim, essa responsa mesmo. Porque assim, tinha que estar no ensaio, tinha que estar sempre... Não, e o repique tem uma responsabilidade, a coisa de puxar os andamentos novos, de mudar os grandes, de pode errar de fazer a escola, né?
É um instrumento de comunicação, né? Tá sempre ali se comunicando. Tem que ser sempre claro para todo mundo entender. E eu não tinha força, eu era magrelo, eu tinha 14 anos, 15 anos e para 300 eu ouvia, tinha que tocar alto, tirar som, swingar. E foi um desafio, assim, mas... Aí, a partir disso, eu tive interesse por outros instrumentos. Aí depois estava tocando os outros instrumentos na bateria também. Aí passei, assim, a estudar percussão. Esse foi o caminho mesmo que levou para... Mas o repique... Vocês têm uma coisa de serem bem especializados, assim, né? Mas, assim, você é um percussionista mais especializado em tocar pandeiro. E você é um percussionista especializado em tocar o repique, né? Essa daí é a Bíblia Sagrada do pandeiro repique duo, né? Quando a gente pensou em fazer esse projeto, a gente falou, pô, a gente toca outros instrumentos. Até rolou a ideia de, vamos colocar outra coisa. Não, vamos pandeiro e repique, vamos tirar o máximo que a gente, né, que a gente sabe, que a gente domina desse instrumento. Cara, eu tenho que falar aqui pra rapaziada um pouquinho, porque, bicho, esses dois aqui tocando, eles fazem um show de 2 horas só com pandeiro e repique, bicho. E você fica olhando assim, bicho, não, sabe, é incrível. É genial, cara, eu acho genial mesmo, porque vocês trabalham basicamente com elemento rítmica e dinâmica, né? Quer dizer, você tem ritmo, dinâmica, timbre. A gente gosta de falar... Mas você não tem harmonia, não tem melodia, né? A gente gosta de falar, de resumir no trabalho assim, que a gente explora a melodia do ritmo. Porque o pandeiro e o repique, até então, são instrumentos que estão aí para acompanhar um cantor ou uma situação musical. A gente gosta de mostrar esses instrumentos como eles podem atuar na linha de frente mesmo. Porque tem sons que a gente não escuta, que a gente não está acostumado a escutar, tanto do repique quanto do pandeiro. Tem muito som para extrair, né? A gente vem de uma linhagem também, o Carlos Malta toca no pifo moderno. O Carlos Malta já vem da linhagem do Hermeto, que é essa coisa de explorar, de torcer e retorcer e achar som, a gente está sempre achando. Agora, hoje mesmo, eu tô aqui com o Gabriel está fazendo agora esse repique aí. Eu estou ouvindo uns sons aqui que eu nunca tinha ouvido. Uns sons muito maneiros. A gente está sempre pesquisando, sempre mostrando. Ai, Gabriel, olha só isso aqui, novidade. Cara, vocês são instrumentos infinitos. Toca um lance só vocês dois, só pra gente... Só pra dar um exemplo pra quem está assistindo, quem nunca viu vocês, pra ver como é essa onda, porque isso é muito bacana.
Porra, bom demais, bicho. Que isso, cara. Isso é bom, tá tudo aí, né, cara? Isso é revolução, cara. Pra mim isso é revolução total, bicho. Isso aí é genial. Isso é uma composição, né? Uma composição. A gente tem várias maneiras de compor, né? Sempre juntas e tal. E aí, às vezes, um inventa uma frase, aí a gente sabe que vai ter aquela frase, e aí no meio, cada show é diferente. A gente tem uns, como se fossem umas senhas, né? Também, assim, uns códigos. A gente tá tocando em outra situação, sem ser assim, tocando com violão, tocando com piano, a gente se olha também, tem umas frases. É engraçado, é engraçado. Como se entende, é engraçado, né? E composição também completa, né? Que nem essa. A gente podia fazer um choro, né, cara? Bora. Fazer um choro? Porque eu tô com uma ideia de fazer um choro aqui que tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando. Aquele negócio que você falou de ter uma linhagem, de vir do Hermeto, do Malta, e chegou, né, o Suzano, chegou em você e tal. E vocês dois, né, meio que pegam isso e sintetizam. Ele veio da escola de samba, não sei o quê, mas isso aqui sintetiza um som muito moderno, muito importante o que vocês fazem. Muito bacana mesmo, acho. A raiz está viva, né? É verdade. A raiz está continuando. É isso aí. Isso é o mais importante, né, cara? Só vai pra frente aquele que conhece um pouco do que tem pra trás, né? Senão, cara, não acontece nada. O cara fica achando que tá fazendo um monte de coisa nova, mas nunca ouviu o Virtuoso. Se permitir, né? Se permitir tocar coisa nova, né? Exatamente. Tem que tocar coisa nova. Porque nossa cultura, o samba tem muita tradição, né? Então, no samba tá entranhada a coisa da antiga, vamos tocar tal, não sei o que, vamos tocava antigamente. É importante saber o que é, mas é importante saber também dar um passo à frente. Né? Que é o que vocês fazem. Muito bacana. Valeu. Super importante. Obrigado. Mas eu pensei no lance da gente fazer esse choro aqui, porque esse choro eu compus depois de ter assistido um show do Hermeto. Eu estava fazendo o lançamento do disco da Cássia Eller na época, e o Hermeto estava também lançando um disco dele. Eu estava lançando um disco marginal da Cássia, e o Hermeto estava lançando um disco chamado Festa dos Deuses. Não sei se vocês conhecem. É do Escasso, né? O que eu mais ouvi foi ele. Eu também, cara. Acho que foi o disco do Hermeto que eu mais ouvi na minha vida. Foi bom demais, né, cara? E aí, eu saía do show da Cássia lá na Barra, Teatro da Barra, e ia correndo pro Jazzmania para assistir o show do Hermeto. Que o show da Cássia terminava umas 9h30, o do Hermeto começava às 11h. Então dava certinho, eu saía da Barra, chegava no Jazzmania, porra, o show começando. E eu lembro que eu saí do show do Hermeto muito impressionado, aquela banda que toca naquele disco, que é a banda que ficou com ele vários anos. É uma banda muito coesa, né? Os caras tocando muito coeso. E o Carlos Malta, cara, a melodia parecia que estava despencando ali na frente da gente, igual cachoeira, né? Aí eu cheguei em casa com aquele som na cabeça e compus um choro, que eu quero mostrar para vocês aqui para a gente fazer junto. E aí eu compus esse choro e gravei no meu primeiro disco e tal. Quando eu estava gravando meu primeiro disco, eu mostrei para a Zélia Duncan, que é muito minha amiga e escreve muito bem. Aí eu mostrei esse choro para ela, mostrei e contei a história. Falei, pô, assisti esse show do Hermeto, fiquei muito impressionado com o Carlos Malta. E aquele som do Malta ficou em mim, eu peguei e compus essa música, assim, que eu vou até dedicar ao Carlos Malta. E aí ela, bacana, tal, aí ouviu a música, tal. No dia seguinte ela me ligou e falou, assim, eu fiz uma letra para essa música. E a música vai chamar Influenciado. Ela que deu o nome. Pô, então a gente vai tocar uma música em homenagem ao nosso mestre Carlos Malta, é isso? Exatamente. O Malta é um incentivador da gente. E aí, pô, minha equipe aqui já achou aqui a letra, produção impecável do programa Um Café Lá em Casa. Eu quero ler a letra da Zélia Duncan aqui, que ela escreveu para esse choro, que é muito bacana. Que ela fala dessa sensação da gente estar ali assistindo um show e sendo influenciado por aquele cara que a gente curte, né? Aí a letra fala assim, foi de repente, me pegou de frente, veio assim de supetão, me fez sentir tão diferente. Sacolejou meu coração irreverente, aparentemente são, um tanto frio, um tanto quente. Se eu te disser, foi perigosamente, a melodia despencava em queda livre e eficiente. Incendiou minha razão completamente, desgraçadamente bom, um tanto som, um tanto gente. E agora eu choro com total inspiração, de um jeito meu, vindo do seu, acidental misturação. Entendo então o meu desejo e vou correndo,
vou revendo outra maneira de tocar meu coração. Pô, a Zélia... O Malta é meio som e meio gente. É meio som e meio gente, total, né? E a Zélia arrasou com essa letra, porque ela achou assim... Aí, Trio, né? Genial. Trio, né? É. Conjunto da obra. Exatamente. Aí o que aconteceu? O disco já estava gravado, mas aí a gente falou, pô, Zélia, você vai ter que gravar isso. Aí a Zélia cantou na base que já estava gravada, no tom que estava, no meu primeiro disco. A música influenciada, muito bacana. Que a gente pode fazer aqui. Bora. Eu não toco há um tempão, mas eu acho Bora. que vai dar pra gente fazer. Vamos lá. Valeu, gente. Valeu. Falou, Bernardo. Valeu, Gabriel. Pô, brigadaço, cara. Prazeraço. Prazer nosso. Pô. Bom demais. É isso aí. Feito.
Hoje tá foda, o vizinho de cima tá foda. O streaming parou. O streaming parou, eu acho. Não, tá rolando. Tá rolando?